Sem perder tempo, direto para Brasília, com a repórter Vitória Abel, a Câmara começa a discutir o projeto PL Antifacção. A Vitória traz um convidado aqui para a gente nessa abertura do Jornal Jovem Pan. Boa noite para você, Vitória. Bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. E discussão que já está praticamente encerrada. Foi aprovado agora há pouco um requerimento de encerramento de discussão para já iniciar, de fato, o processo de votação com a orientação dos líderes de bancada. E a gente já adianta aqui para vocês que o governo tem se mostrado contra essa proposta, o que provavelmente pode significar uma derrota para o governo. A gente conversa agora com o líder em exercício do Republicanos, o deputado Aloysio Mendes, que também é presidente da comissão especial que analisa a PEC da segurança, e ele teve durante todo esse processo junto com o relator Guilherme Derrite e também integrantes da Polícia Federal para ajustar esse texto. Guilherme Derrite que publicou agora no final da tarde, início da noite, uma sexta versão desse texto com mais modificações que atendiam em parte os pedidos do governo. Deputado, seja bem-vindo à Jovem Pan. Queria que o senhor destacasse essas mudanças que ele fez, entre elas, por exemplo, a possibilidade de apreensão de bens, de perdimento de bens de forma imediata. Isso era uma preocupação do governo. O relator fez essa mudança, fez também a mudança em relação aos recursos direcionados para a Polícia Federal. Mesmo assim, o Palácio do Planalto ainda está vendo problemas e provavelmente vai ser contra esse projeto aqui na votação no plenário. Por que o senhor avalia que o Planalto ainda está vendo problemas e não tem nenhuma chance de ser alterado no plenário? Olha, Vitória, infelizmente agora é uma questão política e ideológica, O projeto amadureceu muito, o projeto chegou na casa de um jeito, essas alterações são normais no parlamento, isso mostra a disposição do relator de acatar todas as melhorias que foram apresentadas majoritariamente pelo governo. Nós acatamos uma sugestão do Ministério da Fazenda, da Polícia Federal, inclusive do líder do governo. Então, o deputado Derrite fez todos os gestos no sentido de melhorar o texto. Se tivesse necessidade, faria uma sétima, oitava, uma nona versão. O texto está pronto para ir para votação e eu acho agora, sinceramente, que aqueles que votarem contra esse projeto, que é o projeto que mais avança no combate ao crime no Brasil nos últimos 40 anos, eu sou policial federal há 35 anos e não tenho conhecimento de um projeto tão abrangente e tão duro no combate ao crime organizado. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com aqueles que conspirarem contra esse projeto, contra a aprovação desse, de que forma a opinião pública vai enxergar isso. O governo, durante a reunião de líderes que aconteceu mais cedo, o senhor participou dessa reunião, a liderança do governo e também o líder do PT, Lindenberg Farias, sinalizou que eles realmente seriam contra essa proposta se novas mudanças não fossem acatadas? Eu acho que agora narrativa. Votar contra esse projeto é votar contra o povo brasileiro e a sociedade brasileira. É um projeto que avança e muito no combate ao crime organizado, que é a maior chaga do nosso país hoje. Eu acredito e penso que o governo vai passar da narrativa ao voto favorável, porque se votar contra esse projeto, vai ser difícil explicar para a população brasileira como um projeto tão abrangente, que combate a maior chaga do nosso país hoje, que é o avanço do crime organizado no Brasil, que é o avanço das facções. Hoje as facções criminosas, seja milícias ou crime organizado, comandam 50 milhões de brasileiros. Um quarto da população brasileira está sob o jugo dessas organizações criminosas. Então eu não quero acreditar que o governo possa votar contra um projeto que vai de alcance, vai de encontro a um grande projeto social, que é o combate ao crime organizado. Líder, uma das questões levantadas também, claro que o projeto traz esse aumento de penas para integrantes de facções criminosas, ele mexe ali no Código Penal para vários crimes, aumentando, por exemplo, a pena para homicídio de 20 a 40 anos de prisão para integrantes dessas facções, mas existe um problema levantado pelo Ministério da Justiça, que seria a existência de duas legislações diferentes tratando de organizações criminosas. A gente tem a lei de organizações criminosas e agora essa nova lei proposta pelo Derrite e também pelo presidente Hugo Mota. Não pode causar uma confusão jurídica? Olha, qualquer jurista minimamente confiável, analisando, vê que uma lei não conflita com a outra, uma é complementar a outra. E eu acho que a lei que nós estamos aprovando, ela é muito mais abrangente, muito mais ampla no sentido de combater o crime organizado. Um exemplo disso é que com a lei hoje existente, o crime organizado continua avançando e hoje domina facções importantes do nosso país. Eu acho que a lei aprovada hoje, que será aprovada, eu tenho certeza, no Congresso hoje, aqui na Câmara Federal, vai de encontro ao que nós precisamos. Instrumentos duros, efetivos e que possa dar às nossas instituições policiais instrumentos para combater realmente o crime organizado. Eu não acredito que essa narrativa de que uma lei vai conspirar contra outra, ela se sustente a uma análise muito clara de qualquer constitucionalista. Certo, a gente volta para o estudo. Thiago, a gente segue acompanhando aqui a votação. Se vocês tiverem algum questionamento para o líder, fiquem à vontade. Perfeito, eu queria só aproveitar e perguntar o seguinte, esse é o 5º relatório
Alguma alteração ainda é possível? Você perguntou durante essa análise em plenário se é possível fazer algum tipo de alteração, mas se for aprovado vai ser o que está, é isso? Na verdade, é a sexta alteração, o relatório que subiu agora para o sistema, que está sendo votado, é a sexta alteração e agora não é permitido mais alteração no relatório, só através de destaque ou de emendas, e que serão votados agora. Nós temos 15 destaques que serão apreciados agora pelo plenário da Câmara e caso algum deles seja aprovado, será incorporado ao texto que foi aprovado. Eu queria aproveitar e perguntar, porque o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, insistir na questão de mexer na lei antiterrorismo, apresentar um destaque em relação a isso. O Sóstenes Cavalcante, líder do partido, vai mesmo apresentar esse destaque ou vocês vão tentar fazer um acordo para que isso não aconteça? Olha, nós estamos tentando sensibilizar o líder do PL, o meu amigo Sóstenes, para que não apresente esse destaque. Eu acho que esse destaque vai devolver a narrativa do governo de que a gente está conspirando contra um projeto que é muito importante para a sociedade brasileira. Mas caso esse destaque seja apresentado e seja votado, ele será feito num artigo separado, que poderá ser vetado pelo presidente ou até mesmo alterado no Senado Federal, sem alterar o todo do projeto. Uma última pergunta, esse projeto, esse texto do DERIT já está em acordo com o Senado Federal? Vocês já estão azeitando isso para que avance na outra casa? Sem dúvida nenhuma, não só o presidente Diogo Mota conversou com o senador Alcolumbre, como o próprio relator conversou com o relator no Senado Federal e o texto está plenamente ajustado com o Senado Federal. Temos certeza que aprovado aqui, ele será também aprovado no Senado Federal. Obrigada, líder, por conversar com a gente. Tiago, é com você. Perfeito. Vitória Abel vai continuar acompanhando, já já você volta e a gente tem imagens, inclusive, diretas da Câmara dos Deputados, falando nesse momento o deputado Lindbergh Farias. A gente acompanha um trecho ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. Investigação no Rio de Janeiro contra a refinaria de Manguinhos, se tivesse que ter a permissão do governador Cláudio Castro, do que os senhores têm tanto medo? É um oportunismo se aproveitar de um projeto de combate à facção criminosa para introduzir blindagem. Tiveram que recuar, porque nós vencemos o debate público, a sociedade se levantou, mas continuam atacando a Polícia Federal. Eu estou com a nota aqui da Associação dos Delegados da Polícia Federal, agora, que saiu há pouco. A Associação Delegada da Polícia Federal destaca que o texto atual precisa do debate mais aprofundado. Aí o deputado Lindbergh Farias fazendo agora uso da palavra na tribuna, apresentando inclusive uma nota da Polícia Federal nessa discussão, nesse momento, para em breve começar o processo de votação. Daqui a pouco a gente volta ao vivo da Câmara, a gente vai chamar agora os nossos comentaristas, entrando aqui nos estúdios o Cristiano Vilela e ela está de volta. Dora Kramer, boa noite para você, bem-vinda, a gente sentiu falta, é claro. E você vê, você saiu de férias e a discussão do PL antifacção ainda estava rodando. Agora, como o deputado falou, não é o quinto projeto, mas já é o sexto relatório. Vota ou não vota hoje, Dora? Bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, eu achei que ia demorar até mais, sabia? Eu pensei que ia voltar e a discussão ainda ia estar rolando, mas eu acho que vota sim, porque você vê, pelo requerimento de adiamento que foi recusado, eu acho que o governo sim tem maioria. Agora, um presidente da Câmara, habitualmente, ele não coloca assim para votar se não tiver certeza de que vai ser votado e que a posição que ele defende vai ser a que vai ganhar a parada. Mas, em se tratando de Hugo Mota, que botou aquela PEC da blindagem para votar, ainda defendeu, tudo pode acontecer. Mas, nas condições normais, eu acho que vota sim. Agora é aquilo, né? Lei é necessária, está tudo muito bem, mas a questão principal para a população é como é que os governos federal e estaduais vão se estruturar, vão se organizar para efetivamente conseguir combater o crime organizado, para que essas coisas, essas legislações que o Congresso aprova, que são necessárias, é preciso ter essa sustentação que a gente chama também de arcabouço legal, para que as polícias, para que as autoridades ajam, tudo isso está ótimo, é super necessário, mas
isso sair do papel é que é essencial. E no ambiente divergente, para dizer o mínimo, que a gente tem na política, estou achando que isso corre sério risco. Antes de passar para o Vilela, o presidente da Câmara, Hugo Mota, está falando nesse momento. A gente continua acompanhando a sessão da Câmara dos Deputados. E dotado de regime jurídico específico, não se insere no escopo material da proposição e não decorre de sua finalidade normativa. A introdução de matéria atinente ao terrorismo configuraria modificação substancial do objeto, situação vedada pelo artigo 162, inciso 4º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Ademais, tal prática encontra óbice também no artigo 100, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que preceitua, abre aspas, nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa, ou dele decorrente, fecha aspas. É sólido o entendimento adotado nesta Casa no sentido de se coibir a impertinência temática e o Instituto do Destaque não pode servir como via oblíqua para contornar essa vedação. O Instituto do Destaque, artigo 161 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destina-se a permitir a apreciação particularizada de partes de uma proposição. Contudo, seu exercício é limitado pelas vedações do artigo 162. A pretensão do autor, se acatada, desvirtuaria o Instituto, possibilitando que fosse inoculada matéria estranha que altera substancialmente o todo, subvertendo a finalidade da proposição. Ante o exposto, inadmito os destaques números 19 e 29 apresentados ao projeto de lei número 5582 de 2025. Publique-se em 18 de novembro de 2025, Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Concedo a palavra. O projeto foi emendado para oferecer parecer às emendas de plenário pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Concedo a palavra ao deputado Guilherme Derrite. Antes disso, 1 minuto, deputado Zé Guimarães. Senhor presidente, não é ainda o tempo de liderança que vou usar, mas eu quero partilhar da minha alegria em reconhecer, presidente, essa decisão como presidente desta casa de retirar esta matéria dentro do escopo do projeto que está sendo discutido. Quero, em nome do governo, reconhecer e elogiar essa afirmação do compromisso de Vossa Excelência de não deixar prosperar esse tipo de debate, que é uma matéria estranha àquela que nós estamos votando, e fica aqui o meu reconhecimento, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. 1 minuto, deputado Aliel Machado. Presidente, o debate está acontecendo há muitos dias. O governo acertou em mandar o projeto que combate as facções. O relator colocou pontos equivocados, que eu não concordo. Um deles, o senhor acaba de ler, que sequer permitirá avaliação por parte dessa casa, porque tem inconstitucionalidade. Dito isso, as críticas hoje no mérito em algo que já passou. Se hoje nós temos dificuldade no nosso país, e se o projeto não é o ideal para alguns, é muito melhor o relatório apresentado do que a realidade que nós temos. Aumenta a pena, combate as facções, cria um cadastro nacional, retirou os pontos ruins, o relator retirou aquilo que nós tínhamos como crítica. Aonde que está aqui interferência na Polícia Federal? Eu desafio a me mostrar a divisão de recurso para que as polícias dos estados também possam atuar. Não tem uma vírgula aqui. Essa é a verdade, e o meu compromisso é com a verdade, que ataca a Polícia Federal. Está sendo feita uma discussão de recurso, apenas de dinheiro, e nos casos que a Polícia Federal atuar, o recurso fica integralmente nacional. A verdade é que se precisa combater as facções e os problemas que estão afetando a população brasileira. E isso não tem cor nem bandeira partidária. Eu sou contra o que estava no relatório do Derrite. O que estava no relatório era ruim. O que estava no relatório tirava poder da polícia. O governo fez corretamente a crítica.
Mas agora foi refeito. E o que nós vamos votar não é passado ou suposição. O que nós vamos votar é o que está aqui. Basta. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao deputado Guilherme Derrite para oferecer parecer às emendas. Presidente, foram 36 emendas ao texto apresentadas por essa casa e eu me permita destacar que o mérito contido nas emendas número 6 e número 9, apresentadas pelo nobre deputado e líder Luizinho, já foram contempladas no substitutivo apresentado. No que tange às demais emendas, considera-se que estas não estão compreendidas no escopo finalístico do projeto em lei ora apreciado. Por essa razão, ante o exposto no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, somos pela rejeição das emendas de plenário. Por seu turno, no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as emendas de plenário, no mérito pela rejeição de todas elas, de todas as emendas de plenário. Obrigado, presidente. Está prejudicado o requerimento de adiamento de votação nos termos do parágrafo 3º-A do artigo 157 do Regimento Interno. Passa-se a votação. Destaque de preferência número 6. Requer destaque de preferência para o texto original do projeto de lei número 5582 de 2025, para encaminhar o requerimento do deputado Pastor Henrique Vieira. Lembrando que esse destaque do PSOL, enquanto o deputado Pastor Henrique Vieira vai à tribuna, é um destaque que, se aprovado, coloca em votação e à aprovação o texto inicial proposto pelo governo. Se rejeitado, nós apreciaremos em seguida o texto, o relatório substitutivo oferecido pelo deputado Derrite. Com a palavra, o deputado Pastor Henrique. Obrigado, senhor presidente. Bom, aí os parlamentares continuam nessa discussão. Vou chamar também o Cristiano Vilela. Tudo bem, Vilela? Boa noite para você. Aí umas questões mais técnicas, né? Mas existe essa possibilidade de voltar o projeto original do governo, mas eu acho que já há acordo para se votar esse 6º relatório do deputado Derrite. Boa noite para você. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, esse texto que será votado agora, o sexto texto diferente apresentado pelo deputado Derrite, me parece que é realmente aquele que atende, até certo ponto, os interesses mais amplos, majoritários na casa. Você vê, pelos trechos que foram trazidos agora, através aqui do Jornal Jovem Pan, nós percebemos claramente que o próprio governo se posiciona favorável e se viu contemplado, por exemplo, com a restrição a evitar que ingressasse no texto as menções aos termos terroristas, equiparando as organizações criminosas a atividade terroristas, o que era um pleito fortemente defendido pelo campo governista. Então se percebe claramente que esse texto que será trazido, que será apreciado, por mais que não vá contar com o apoio expresso de determinados segmentos, muitos segmentos alinhados ao governo, o líder do PT fez uma fala dura, combativa, mas se percebe que esse texto é um texto que busca agregar, busca não ter um aspecto bélico, um aspecto de confronto, e a visão que eu tenho é que nos próximos minutos será aprovado efetivamente pela Câmara dos Deputados esse texto depois de tantas indas e vindas.